Agora eu convido ao palco Alan Dias, sócio-diretor da Timbal Estruturas, para apresentar a palestra Estruturas de Madeira Engenheirada. Alan é sócio fundador da Timbal, atua há mais de 20 anos com estruturas em madeira, também é sócio fundador da Carpinteria Estruturas de Madeira, empresa focada em projetos e detalhamentos de estruturas desde 2010. Representou a Crosslam Brasil como diretor de novos negócios, empresa fabricante de madeira engenheirada. Alan já foi vencedor de 3 prêmios Talento Gerdau, maior prêmio de engenharia do Brasil, tendo atuado com projetos e montagens de estrutura de madeira por todo o país. Muito obrigada pela presença. O senhor tem 20 minutos. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar de um material que eu amo, é minha vida. Eu trabalho com isso há 25 anos e estou trazendo um pouco para vocês aqui da minha experiência. Eu comecei também contando um pouquinho da minha história. Em 98, né, fui trabalhar numa empresa que fazia decks, pergolados, coisas bem pequenas, e aí abriu a minha mente para trabalhar com estruturas de madeira, né, porque eu vinha comprando madeira aqui no Sul, principalmente Santa Catarina, na Batistella, trazia para São Paulo e começava a construir as minhas pequenas obras lá em 98, 99, e a coisa foi crescendo. E eu nunca ia imaginar que a gente ia estar fazendo uma obra como essa daqui. Isso é no Brasil, é a maior obra de madeira engenheirada da América Latina. Um shopping em Atibaia, são 7.000 metros quadrados, 1.500 metros cúbicos de madeira engenheirada, 75 carretas foram para a obra e uma construção em mais ou menos uns 6 meses da estrutura. Agora está em fase de acabamento, mas ela deve ser inaugurada aí até o final do ano. E a madeira engenheirada, por que a gente começou a utilizar isso agora para estruturas de grande porte, né? Um pouco da história. Isso não é um material novo, isso já existe há muitos anos. A patente da madeira engenheirada é de 1889, na Alemanha, pelo alemão Otto Hetzer, e no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o grande pioneiro foi a Ismara, com o Andreas e o pai dele, o Fritz, que infelizmente já nos deixou. E em 1955 ele começou a construir com madeira engenheirada aqui no Brasil. Depois foi para São Paulo com a Laminarco, em 1956. E hoje a gente tem algumas empresas no Brasil que já trabalham com madeira engenheirada, como a Urben, por exemplo, em Curitiba, a Crosslam em São Paulo, Rewood, Ita, enfim, as coisas começaram a crescer. E, gente, a madeira engenheirada é um dos únicos materiais que realmente nasce sustentável. Por quê? Vocês já aprenderam, quando vocês estavam na escola, que a árvore, quando cresce, faz fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a retirada do CO2 do meio ambiente e, através de uma equação química, ela devolve para a gente oxigênio, né? Armazenando esse CO2 nas suas fibras de madeira. E a gente, usando a madeira para construir, a gente está construindo basicamente com a poluição que ela retirou da atmosfera. Muito diferente, agora eu tenho que falar um pouquinho mal, do concreto e do aço, que na hora que eles são fabricados e produzidos, eles emitem gases para o efeito estufa. A madeira não tem essa propriedade. Então, a gente costuma dizer que materiais mais naturais são aqueles que a gente tem como opção para construir realmente de forma sustentável na sua origem, tá? Agora, puxa, Alan, você é um cara xiita da madeira, você só fala de madeira? Pelo contrário, eu não acho que construir com madeira é a única opção. Eu acho que a gente tem que balancear as obras com madeira, aço e concreto, até porque vocês sabem bem que construir com madeira não é uma das coisas mais baratas do mundo, então a conta não vai fechar se a gente realmente colocar madeira em tudo. Então, como engenheiro, agora falando, eu acho que as estruturas híbridas é que são o futuro. Um pouco de madeira, um pouco de aço, um pouco de concreto, balanceando essa
grande balança da sustentabilidade para a gente buscar o carbono zero, né? Imagina o seguinte, 1 tonelada de madeira engenheirada absorve 1 metro cúbico, né, de madeira engenheirada absorve 1 tonelada de CO2, de dióxido de carbono, enquanto o concreto armado, 1 tonelada para ser produzido emite também, 1 metro cúbico emite 1 tonelada de CO2. Então, veja bem, numa obra híbrida, que a gente está usando aço, madeira e concreto, se a gente utilizar a mesma quantidade em metros cúbicos de madeira e concreto armado, a gente vai estar um compensando o outro, e aí a nossa balança sustentável se zera. Se a gente usar mais madeira, menos aço e menos concreto, a gente tem crédito de carbono. E isso, hoje em dia, vale dinheiro, né? Tem muitos fundos investidores com práticas sustentáveis que tem dinheiro sobrando, né, Walker, para investir em obras que são realmente sustentáveis, e por isso que a madeira engenheirada tem crescido muito no mundo inteiro para se construir obras de grande porte, e não só residenciais. E aí, aqui a gente chega, Mass Timber. Tá? Mass Timber é o nome internacional da madeira engenheirada. No Brasil, a gente chama de madeira massiva, madeira engenheirada, e aí é uma construção composta por madeira processada industrialmente. Ela passa da floresta por uma fábrica, onde elas são selecionadas para transformar isso em pilar, viga, laje e parede. Tá? As peças que são produzidas dentro dessa fábrica, elas passam depois por um processo de usinagem em braços robóticos, CNCs, e aí a gente leva para a obra para fazer uma montagem. Quem trabalha com montagem não diz que é obra, é realmente uma montagem, porque quando você coloca o último parafuso, você está com a tua obra pronta e aí você finalizou, né? Quando a gente diz que realmente as obras em alvenaria a gente nunca termina, a gente abandona, porque senão ela não tem fim, né? E aí a gente da madeira tem a mania de botar essas 3 letrinhas nos nomes das madeiras engenheiradas. MLC, madeira lamelada colada, CLT, madeira lamelada colada cruzada, que seria Cross Laminated Timber, em inglês, por isso que chama CLT. Se fosse em português, ia ser MLCC. O LVL, que é a madeira microlaminada, também é uma sigla em inglês, que é Laminated Veneer Lumber. NLT, né, está invertido ali, que é madeira laminada com pregada, não tem cola, mas tem prego. E aí a gente tem uma tecnologia que é a DLT, que é Dowel Laminated Timber, que é você fazer madeira laminada cavilhada com madeira. É o produto mais puro que tem de madeira, porque não tem cola, não tem prego, só tem madeira pura. Ainda não chegou essa tecnologia no Brasil, mas já existe. E aí, o que é que dá para fazer com madeira engenheirada hoje em dia? O Walker já mostrou bem, esse é o Sara Kulturhaus, é um prédio de 22 andares de madeira engenheirada, construído lá na Suécia, e que a gente teve o prazer e a oportunidade de estar lá por 2 vezes para visitar esse prédio maravilhoso, né? E que eu acredito ser um dos prédios mais bonitos que eu já vi na vida. A gente tem aqui o Brock Commons, no Canadá, que são 18 andares de madeira engenheirada, residência estudantil. Muito importante frisar que os grandes prédios de madeira engenheirada buscam alguma coisa comercial e não tão residencial assim. Tá? O Mjøstarnet, que é um hotel que fica na Noruega, de 18 andares, que é maravilhoso, além dele ser todo de madeira engenheirada por dentro, pilar, viga, laje, tem algumas lajes de concreto, porque o prédio é tão alto, então e a madeira é tão leve que você precisa colocar um pouco mais de massa por conta das vibrações do prédio, e ele é todo revestido de madeira também. E hoje em dia, o recorde em altura é o Ascent, que fica em Milwaukee, são 25 andares de madeira engenheirada, construído aí o ano retrasado. Nesse momento, está sendo construído prédios maiores que esse, um de 30 andares na Austrália e um de 40 andares em Vancouver, lá nos Estados Unidos, desculpa, no Canadá.
Agora, será que a gente consegue fazer isso aqui no Brasil? Né? Eu acho que assim, eu estou nessa corrida da construção de madeira engenheirada, prédios em altura. E como toda tecnologia nova, a gente precisa ir passo a passo. Tá? Não é da noite para o dia que a gente vai chegar num prédio de 25 andares aqui no Brasil, porque muita coisa precisa mudar para que a gente consiga fazer isso. Primeiro, vocês devem estar se perguntando, legislação. Tá? Madeira engenheirada já é normatizada, a gente tem norma, não precisa de DATEC nem nada. NBR 7190/22. Né? Ela levou 22 anos também para ser atualizada, da norma de 1997, e hoje ela engloba madeira engenheirada, MLC, CLT, LVL, para a gente, tecnicamente, poder construir com madeira engenheirada. O que é que vai impactar nas nossas construções? Primeiro de tudo, bombeiro. Né? Para a gente poder aprovar um prédio dessa altura, a gente tem que saber qual é o TRRF desse prédio, e aí é isso que vai dizer se a gente vai poder construir o prédio de madeira. Como funciona? Né? Dependendo da altura do prédio, a gente tem 30, 60, 90, 120 minutos de TRRF. E a madeira é muito simples de trabalhar no incêndio. Você simplesmente aumenta cerca de 3 centímetros em cada peça da madeira, em cada face exposta, a cada 30 minutos. Então, se eu tenho 60 minutos, eu aumentei 6 centímetros para cada lado, para ela poder queimar o tempo que o bombeiro requer para a gente começar a ter esses prédios. Só que o que acontece quando a gente aumenta o volume? Aumenta o preço da estrutura. Então, a gente tem que chegar no equilíbrio entre custo e altura de prédios de madeira engenheirada para que a gente possa realmente ter algo bastante factível. O que eu posso adiantar é que já vai sair, o ano que vem, o primeiro prédio em São Paulo com 4 andares. A gente tem um de 3. Né? Então, logo mais, vai estar saindo alguns outros. Falando um pouco da Timbal, que é a minha empresa. Tá? Nós não somos fábrica. A gente é expertos em construir com madeira há mais de 25 anos. E se somar com o meu sócio, que já está ali perto dos 60, ele já está uns 40 anos na área também. O que a gente faz? Mass Timber Construction. A gente é a expertise de vocês para construir com madeira. Eu sei que é um material que ainda é muito incógnito assim, para todo mundo, mas a gente sabe como construir, a gente tem tecnologia para isso aqui no Brasil e está começando a ter umas demandas interessantes. Então, trabalhamos juntos com projetos de viabilidade, projetos executivos, coordenação de materiais que eu chamo de compra inteligente, ou seja, a gente vai buscar para vocês quais são as melhores fábricas no mercado para construir o seu projeto, e é sempre trabalhando com planilha aberta. É tudo preço de custo e a gente cobra um BDI para trabalhar para vocês. Então, por isso, a gente acaba sendo mais competitivo do que as próprias fábricas que precisam vender madeira. Eu não vendo madeira, a gente vende uma solução que engloba madeira. Então, se a gente, com a nossa engenharia muito técnica, perceber que tem muita madeira no projeto, a gente vai te avisar, olha, talvez aqui você possa substituir por uma peça metálica, por uma peça de concreto armado, porque não tem tanta necessidade aqui. Então, a gente faz uma reengenharia e quem trabalha com construção sabe que dá para fazer reengenharia em tudo, inclusive para a gente ser competitivo contra outros materiais. A gente tem uma equipe de montagem muito grande, 73 montadores espalhados pelo Brasil, divididos aí em 7 equipes. E a gente também entrega um pouco mais. Né? Eu entrego a madeira acabada com retardante de chama aplicado, que a norma UIT de bombeiros pede. E essa obra do fundo é uma obra interessante, que é a obra da entrada do bondinho do Pão de Açúcar, que a gente entregou para as Olimpíadas de 2016. Hoje, a gente já conta com mais de 130 mil metros quadrados de estrutura montada, desde que a gente abriu em 2011. Isso trouxe para a gente muita experiência sobre o que fazer e o que não fazer. A gente já errou muito, mas a gente também agora acerta muito. A gente realmente está nessa área há muito tempo
e eu acredito muito nesse sistema. Mostrando um pouco aqui as nossas carinhas, né? 23 anos de experiência, 74 colaboradores, mais de 130 mil metros quadrados de área construída, e só o ano passado a gente fez 50, no ano retrasado, né, 50 montagens desde 2022. Então, está ali a nossa arquiteta, chefe de equipe Bruna, o Paulo, que trabalhou na Laminarco, quando ela era aberta ainda. Esse é o nosso velhinho do escritório, apesar dele ter essa carinha, ele é triatleta, né? Ele dá um pau em qualquer um aqui. O Gabriel, que é o nosso chefe de montagem, o Mário, que é o nosso gestor, eu e a Carol, que é a nossa chefe de equipe, que esses são os 6 sócios da nossa empresa, e, obviamente, a gente tem toda a nossa equipe técnica. Tá? Mostrar um pouquinho das nossas obras para vocês. 2009, Shopping Riviera de São Lourenço, lá em São Paulo, com essa estrutura de telhado com madeira engenheirada. Templo de Shaolin, em Cotia, São Paulo. Não é madeira engenheirada, mas, lembrando para vocês, nós somos uma empresa de estruturas de madeira. Então, a gente calculou essa estrutura com madeira roliça e madeira nativa, Kumaru. São essas peças que tem aqui. Um diâmetro de 23 metros de um templo. Aqui é uma portaria de um condomínio, madeira engenheirada, curva, né, fazendo essas formas orgânicas. Aqui é em Jericoacoara, um hotel de alto luxo, com 30 metros de vão livre, e essa estrutura de eucalipto roliço, totalmente paramétrica, né, a gente usa um software aí para fazer o cálculo estrutural disso, e conseguimos montar depois, porque é bem complicada essa estrutura. O ano passado, a gente inaugurou lá em São Paulo a nova Pinacoteca, Pina Contemporânea, uma estrutura de 1.600 metros quadrados de madeira engenheirada, com 40 metros de vão, né, com estrutura mista, aço e madeira, fazendo vigas vagonadas. Aí. Aqui é a Escola Concept, uma escola de alto padrão, que fica em São Paulo, são 3.000 metros quadrados de madeira engenheirada, com quadra de esportes, e essa marquise, que é uma marquise que acompanha a topografia do terreno, toda cortada e usinada em braço robótico, para encaixar. A gente tem aqui um prédio de 4 andares em Salvador, lá para o Convento da Fraternidade, né, para os monges beneditinos. Isso aqui foi uma encomenda do governo da Itália, e não é madeira engenheirada, isso é madeira brasileira, Kumaru, que a gente construiu também. No mesmo complexo, a gente tem uma estrutura linda, que é o refeitório e a capela dos monges, e aqui, por dentro, as árvores que a gente recriou em forma de estrutura com madeira brasileira. Né? Isso foi uma exigência do governo italiano, eles queriam fazer com madeira brasileira mesmo. Essa é uma casa muito famosa nossa, que é a Casa Catuçaba, que fica do Márcio Kogan, entregue em 2014, 400 metros quadrados de estrutura de madeira engenheirada, com uma arquitetura realmente muito interessante. Fernando de Noronha, um hotel, a gente levou tudo de barco para lá, para Fernando de Noronha, Recife, entrou no barco, 5 dias depois eu peguei um avião, fui lá receber, lá na ilha, a gente botou tudo em cima do lombo e levou pro hotel, porque lá não tem guindaste, não tem nada, então a única forma de construir é com material muito leve, e a gente construiu isso em 14 dias. Essa é a nossa obra mais impactante até agora, que é o Shopping Iguatemi de Fortaleza, são 5.000 metros quadrados de madeira engenheirada curva, mais de 4.800 peças diferentes, e que a gente levou 5 meses para montar. E graças a essa obra, eu tinha 37 anos, né, na época, bem jovem, foi o prêmio Talento Gerdau para o engenheiro mais jovem do Brasil. Agora que eu fico pensando como deu trabalho isso. Na hora que a gente está fazendo lá, a pressão é tanta, cara, porque que você parece que está meio que num sonho, assim, e depois que o negócio está pronto, a coisa se materializa, realmente é muito gratificante. E agora a gente está se superando, fazendo uma obra maior, que é o Shopping
Atibaia, né, que deve inaugurar aí no final de dezembro. Tá? Então, finalizando aqui, essa aqui é um pouco da nossa linha de história. Carpinteria era o nome da minha empresa, que a gente fundou em 2010. E até 2022, a gente tinha montado 85 mil metros quadrados de estrutura, tendo gasto aí 4.165 metros cúbicos. Em 2022, a gente teve um rebranding, onde entraram 2 sócios, o Mário e o Alex, né? Além de CEO, eles vieram também com aporte para a gente dar uma alavancada. E aí, dali para frente, a gente realmente começou a escalonar. No primeiro ano, um faturamento mais ou menos de 4 milhões, no segundo já foi para 14 milhões. Né? E esse ano a gente está beirando na faixa de 12 milhões de faturamento. Né? Então, a gente está mais ou menos nessa margem. E a gente, obviamente, está prospectando bastante coisa para o ano que vem. Alguns dos nossos parceiros, como eu disse, a gente não é fábrica, então a gente procura a melhor fábrica para vocês, sendo que a gente tem trabalhado com a Urban, Crossland, Rotoblast, que fornece parafusos para a gente, Rewood, a Sangoban e a Arboreal, que é nosso mais novo parceiro, que não é brasileiro, então ele está aqui no Uruguai, é uma das maiores fábricas de madeira engenheirada da América Latina. E deixo aqui com vocês os nossos contatos, e naquele videozinho é uma obra que a gente está entregando agora, é o Hotel Nanô, que fica lá perto da Praia do Forte, na Bahia, numa cidade chamada Subaúma. Obrigado, gente.